Pessoal que está aqui, boa noite pessoal que está nos assistindo aí pelo LinkedIn. Vamos pegar um gancho aí no que o Cristiano bem comentou até agora aí sobre Bank as a Service, né? E o meu intuito aqui é conversar um pouco com vocês aí, pessoal, sobre como implementar, né, um Bank as a Service, as estratégias, os desafios e as oportunidades. Como eu fiz a chamada em vídeo aí, quem assistiu, não vai mais ser sexta no Globo Repórter, hoje, é agora. Então, vamos lá. Bom, vou me apresentar um pouco aí para vocês. Eu sou esse carinha aí das fotos aí. Sou um cara que gosta de um churrasco, gosto de jogar um tênis, gosto de assistir um futebol aí no Beira-Rio, aí, sou colorado, campeão do mundo. Curto uma praia, então tenho umas fotos de praia, um pouquinho do meu dia a dia, aí, um pouquinho dos hobbies que eu gosto. A minha formação aí acadêmica, eu sou formado em Ciência da Computação lá em 2002, então já faz 20 anos que eu sou formado pela Universidade de Passo Fundo, eu sou passofundense. Eu fiz um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, tenho um outro MBA por Finanças, Investimentos e Banking aqui da PUC. Tenho uma certificação de gerenciamento de projetos, eu sou do PMP. 2 anos eu atuei como agente autônomo de investimento em Bolsa de Valores, mercado financeiro, que é uma coisa que eu gosto muito, e mais ou menos uns 20 anos aí atuando com TI aí em projetos, produtos, enfim, com várias skills aí de desenvolvedor até hoje como um Product Manager da South System. Alguns clientes que eu já atuei, então atuei bastante aí no ramo financeiro, atuei no setor público, atuei na parte do judiciário, educação, saúde, mas meu foco sempre foi mais na parte financeira, tá? Então, vamos lá começar a falar um pouco mais de BAS, aí, que é o assunto que trouxe todo mundo aqui. Vamos falar um pouco de oportunidades. Tá? Então, a gente tem a oportunidade, sendo um provedor de BAS como um banco, então, um banco ali como o Cristiano comentou anteriormente, né, ele tem a licença bancária, né, ele é integrante aí do sistema de pagamentos brasileiro, então ele tem a prerrogativa de poder transacionar o dinheiro dentro do país. Mas ele estava até então, até alguns anos atrás, muito limitado à atuação com seus clientes, né? Ele criava um produto e ele ia lá e distribuía esse produto para os seus clientes, né? Havia algumas questões de correspondente bancário aqui, mas ele tinha um foco dentro do seu nicho de atuação, do seu segmento, tá? E aí a gente tem oportunidades que o Bank as a Service trouxe para bancos, e eu ajudei aí um banco a construir uma oportunidade dessas aí, né, usar o BAS para se expandir. Então ele pode expandir a sua base de clientes, tá? Ele pode fidelizar melhor a sua base de clientes, ele pode atuar em novos segmentos e novos canais de atuação, então ele não fica mais restrito àquela área de atuação que ele tinha, ele pode se abrir para um mundo novo, digamos assim, até geograficamente falando. Ele pode aumentar uma fatia ter um aumento de market share dentro do setor que ele atua ou em outros setores que ele nem atuava, ele pode começar a atuar. Ele pode diluir despesas, né? Então a gente tem, o banco já tem lá sua infraestrutura, né? Tem o seu custo, digamos assim, mensal, e ele pode acabar tendo uma diluição de despesas aí, porque ele vai agregar mais parceiros aí na jornada. Pode também acelerar o time to market, né? O BAS oportuniza isso para o banco, né? Como agregador ali, a gente vai ver na sequência ali alguns modelos. Também vai se inserir num ambiente de inovação, é muito interessante, porque os bancos eles vinham muito limitados à atuação dentro de casa e agora eles podem estar respirando novos áreas, né? As fintechs vieram aí, né? Que são as startups financeiras, né? As chamadas fintechs, para os bancos também respirarem novos áreas de inovação. Pode também gerar uma nova cadeia de valor para o banco, e pode reduzir também o CAC, né, que é o custo de aquisição de clientes. Então, ele pode ter um CAC menor aí para conquistar novos clientes. E aqui tem uma pesquisa aqui que saiu em 2022 da Deloitte. Qual a principal contribuição das startups aos negócios de bancos e seguradoras? Então, melhorar o processo de inovação, pesquisa e desenvolvimento, 63%. Aumento da produtividade, 50%, apoio na ampliação da atuação de mercado, 45%, entre outros itens aí que uma parceria aí com startups, com fintechs, pode ajudar os bancos e as seguradoras também. Tá?
Agora, oportunidades pelo lado da fintech. Então, o banco vai lá e vai prover serviços, né, os seus serviços bancários, as TEDs, os DOCs, os PIX, pagamentos de boletos e outros serviços que a gente vai falar na sequência aí. Mas e a fintech, né? Que oportunidades ela tem usando um modelo de Bank as a Service, tá? A fintech ela pode ter o acesso ao sistema financeiro, porque ela não é licenciada do Banco Central, então ela precisa ter um banco por trás para poder transacionar dinheiro, né, e para emprestar capital. Então, se ela não tem um banco por trás, ela não está aderente ao sistema financeiro. Ela pode criar novos modelos de negócio. As fintechs criaram uma miríade grande aí de modelos de negócios nos últimos anos. Elas têm uma menor exigência regulatória, então uma fintech não tem todo aquele peso regulatório que um banco precisa ter, e para isso um banco precisa pedir uma licença do Banco Central, é um processo demorado. Né? A fintech não precisa disso, ela se pluga num banco, o banco tem toda essa parte regulatória e ela está mais focada ali em criar novos modelos de negócio. Então, ela pode se focar mais no cliente, um foco total no cliente, em detrimento ao banco que tem que cumprir também uma parte regulatória. Né? A fintech ela tem mais essa questão, uma pegada mais de conquistar o cliente. Ela pode validar mais rapidamente o negócio, então ela pode fazer usando serviços bancários, ela pode validar o seu negócio ali rapidamente. Ela pode ter um modelo de atuação bem interessante, chamado FaaS, que é Fintech as a Service, que seria o Bank as a Service da fintech. Então, ela pode ofertar os serviços que ela está consumindo, talvez num banco, para outros segmentos, outras empresas, outras fintechs. Então, no modelo FaaS. E ela pode e vai, né, normalmente atuar em públicos que estão esquecidos, né, que às vezes os grandes bancos não estavam atuando. Né, a gente tinha e ainda tem muitas pessoas desbancarizadas no país, capital, empréstimos para pessoas negativadas, enfim, tem todas essas abordagens de oportunidades para uma fintech. Tá? Aqui também é a mesma pesquisa ali de 2022, da Deloitte, que as formas de relacionamento dos bancos seguradores com startups, né? 62% parcerias de desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, tu usa um modelo de Bank as a Service, mas tu acaba co-criando junto com o banco, isso já aconteceu lá onde eu trabalhei, co-criando junto com as fintechs novos modelos, novos produtos. Tá? 19% a startup fornece soluções de front-end, atendimento ao cliente e aí outros itens ali. Tá? E aí temos também aqui uma outra pesquisa aqui, que é o mapeamento das startups 2022, da Bay Startups, bem interessante, né? Que existem 10 categorias, digamos assim, usado que as fintechs podem atuar. Então, a partir de back-office, de crédito, meios de pagamento, serviços digitais, tecnologia, investimento, gestão de ativos, negociação, compliance e gestão de risco e custódia digital. A gente pode ver que a maioria hoje das fintechs atua em back-office e crédito, ali, e meios de pagamento. Então, são os 3 itens que as fintechs atuam mais hoje em dia, usando modelos de Bank as a Service e até outros modelos disponíveis. Tá? Dentro de cada categoria dessas, a gente pode ver que tem um detalhamento ali do que elas podem fazer, né? Como a questão de investimentos, ali, ativos financeiros, crowdfunding. Todo mundo já ouviu falar de uma fintech aí que a gente pode contribuir ali, né? Contribuir para alguma causa, alguma coisa, né? Ela usa esse modelo de crowdfunding. Meios de pagamento, que é muito comum, né? Emissão de moeda digital, transferências, remessas digitais, remessas para o exterior. Então, tem uma grande gama aí de categorias que as fintechs podem atuar e que elas já atuam no país ali conforme aqueles números ali que o mapeamento da Bay Startups trouxe ali de 2022. Eu preciso tomar uma água aí, senão... E ainda a gente tem o modelo de Bank as a Service, ele pode ser usado também por empresas, né? Tem o banco ali provendo seu serviço, tem as fintechs também lá provendo serviço, mas também tem empresas não financeiras, né? As não financial companies, que elas podem utilizar esse modelo de Bank as a Service, né? Então, ela pode ofertar serviços financeiros a seus clientes e colaboradores. A gente vê isso muito hoje já, né? Principalmente ali em marketplaces, que vai acabar reduzindo o abandono do carrinho de compras. Então, o cliente está lá, colocou os itens no carrinho de compras, chegou na hora de pagar, não tenho recurso, né, o cartão já está no limite. E como é que uma empresa dessas pode utilizar uma solução de Bank as a Service, né, para apoiar o seu negócio?
ela pode plugar ali e ofertar, e foi um modelo que eu também já atuei, ela pode ofertar nesse momento um empréstimo para o cliente comprar o item. Então, né, quer financiar aqui o seu item, quer comprar o item aqui na hora do carrinho de compras, escolhe aqui, o cliente pode usar aquela opção ali para pagar os seus itens. Tá? Isso ajuda muito na questão de diminuição do abandono do carrinho de compras. Tá? Ela também, se você é um marketplace, você pode fomentar os seus vendedores com linhas de crédito. Então, eu tenho lá um relacionamento lá, tenho um marketplace aqui, e esse marketplace ele já sabe lá quem são os melhores vendedores, o histórico desses vendedores, o score deles dentro da plataforma, né? Ele tem todo um histórico ali. E por que não o próprio marketplace ofertar isso, ofertar crédito para esses vendedores, ele marketplace ofertar, né? Às vezes o vendedor precisar de um dinheiro lá para o capital de giro, às vezes ele bater diretamente lá num banco, enfim, que não conhece ele, o marketplace pode ofertar crédito via uma solução de Bank as a Service, plugado numa solução bancária. Tá? Vai ter pode oportunizar menor fricção em pagamentos, né? Então a gente pode ter modelos ali, o Pix é um grande modelo, né, hoje em dia, então pode colocar uma solução de Pix ali, pague com o Pix, e também pode ter um ganho operacional aí, né? Automatizar muitas rotinas do seu dia a dia ali é uma oportunidade para uma empresa não financeira, então não é uma fintech, não é um banco, é uma loja, um varejo, enfim, é uma farmácia com varejo, pode utilizar essa solução de Bank as a Service também. Tá? E aí, né, você que está assistindo aí de repente, pô, mas será que é para minha empresa? Será que eu deveria entrar nessa onda? Será que eu deveria me plugar nesse tipo de solução? Enfim, que tipo de produtos eu deveria plugar? Eu trago aqui um dado aqui no Brasil, aqui, né, em 2025, espera-se que movimente 14 bilhões de dólares. Tá? É uma pesquisa, aí, uma consultoria americana, tem essa expectativa aí que o mercado de Bank as a Service tem essa abrangência no país, aqui no Brasil, e nos próximos 10 anos, em termos de Estados Unidos, se fala em 3,6 trilhões de dólares. Então, eu acho que vale a pena conhecer e talvez utilizar, né? Tem muitas oportunidades ali, eu trouxe algumas ali em vários setores, mas para quem é dono de empresa, quem está nos assistindo aí, de repente pensar um pouco nesses números aí, para não ficar à margem talvez de uma nova proposta para os seus clientes. Tá? Então, vamos falar um pouco agora de estratégias, né? A gente viu a parte das oportunidades, mas que estratégia eu deveria ter para utilizar uma solução de Bank as a Service. Tá? Quais são os produtos e serviços que uma solução de Bank as a Service pode prover para a minha empresa ou para a minha fintech, enfim, quais são os produtos, de produtos nós estamos falando, né? Talvez as pessoas não saibam, mas a gente está falando ali de produtos de cash-in, que a gente chama de cash-in no meio bancário, os produtos que colocam dinheiro para dentro, digamos assim, de um banco, TED, boleto de cobrança, boleto de recarga, o famoso Pix, liquidação de recebíveis, né? Tem os recebíveis lá de cartões, né? Posso utilizar numa solução de Bank as a Service, transferências bancárias, cashback, e temos produtos também de cash out, né? O que sai dinheiro, né? Todo mundo paga lá suas contas, então também até de pagamento de contas, pagamento de utilities ou contas de consumo ali, que estamos falando de conta de energia elétrica, conta de água, né? Enfim, tributos, Pix também, né? Sai dinheiro, também entra dinheiro, transferências bancárias, tags de pedágio, enfim, tem outros, né? Outros produtos aí de cash out, de cash in, que não estão aqui na lista. E outros produtos financeiros que podem ser agregados aí nas empresas, fechamento de câmbio, inbound, outbound, empréstimos, né? Empréstimos tem uma área que também criaram um acrônimo ali que é o CAS, né? Crédito as a Service também. Então, tu pode oferecer toda uma solução de crédito, motor de crédito, cobrança, enfim, o próprio crédito. Um produto legal que esse modelo trouxe aí, que muitas fintechs queriam utilizar e poucos bancos estavam ofertando, mas agora está um pouco mais comum, que é o chamado peer-to-peer, né? Onde uma pessoa pode emprestar dinheiro para outra pessoa. Tem uma carteira digital aí no país famosa,
e gigantesca que utiliza isso, então você tem dinheiro lá sobrando, quer oportunizar esse dinheiro aí para outra pessoa que precisa de empréstimo, você, pessoa física, pode utilizar essa solução. E peer-to-peer lending, que chama. Investimentos, né? Investimento as a service também, né? Renda fixa, renda variável, aí tem tesouro, seguros, cartão, então, assim, produtos financeiros de todas as espécies dá para ofertar numa solução de Bank as a Service. Tá? Aqui um pouco mais de produtos e serviços também, as camadas, né? Então, por que a questão ser bancário é um pouco mais complicado? Porque você tem toda essa parte de regulatório e suporte aqui embaixo que tem que dar sustentação aos produtos, né? O financeiro, o PLD Compliance, prevenção a fraudes, cadastro, riscos, operações, monitoria, atendimento call center, jurídico, segurança da informação. O banco tem que se preocupar com tudo isso, as fintechs, dependendo do porte, claro, também tem que se preocupar com várias dessas operações, mas num âmbito muito menor. Tá? Então, ali a gente tem aqui uma questão aí, o que precisa de licença do Banco Central, né? Então, para gerar toda aquela parte ali, onboard clientes, inclusão, cash in, cash out, crédito, investimentos, seguros, a gente tem que ter alguém que tenha essa expertise, digamos, essa licença, tá? Então a gente lá está falando lá em cima na parte amarela, lá de uma camada de APIs, né, para comunicação, então você pode ofertar tudo isso. Aí lá em cima você tem o front-end lá, você pode ter um aplicativo lá da fintech ou o site do marketplace. E a parte operacional aqui, o que dá suporte, que fica, digamos assim, atrás dos planos que ninguém vê, é toda essa questão aqui que eu comentei logo no início. Tá. Aí agora vamos falar um pouco de modelos, tá? Essa é uma questão de modelos, né? Você tem o banco já tinha os seus serviços lá bancários clássicos, né? Pagar um boleto, fazer uma TED, enfim. E ele pode atuar como um provedor, ou seja, eu pego esses serviços que eu já tinha para os meus clientes, construo APIs e agora tenho fintechs que estão utilizando essa solução. Então, eu sou um provedor de serviço. Eu tenho um provedor agregador, digamos assim, eu posso agregar mais serviços, que eu banco talvez não tenha, eu não tenho uma área de seguros, sou um banco menor, eu posso pegar essa questão de seguros e agregar ali. Eu posso ser um distribuidor, né? Eu posso ter uma questão de marketplace ali dentro, enfim, do banco, ou de uma empresa uma empresa não financeira, e no final eu posso ter um distribuidor agregador. Tá? Essas nomenclaturas aqui, elas não são, como vou dizer, eu tenho que me posicionar dentro dessa caixinha se eu for utilizar esse modelo. Não. Na verdade, elas é só uma questão de explicação, assim, como pode ter atuação, né? Então, hoje em dia, na verdade, ninguém tem todas as soluções, talvez só os grandes, os bancos gigantescos do país. Então, você pode começar a montar o seu Lego ali e ofertar essas soluções, tá? Aí, a gente está falando aqui, o banco, né? Ele precisa, não trabalha de graça, é óbvio. Então ele tem que monetizar essas questões das APIs, né? Como é que ele vai monetizar? Isso é uma discussão boa, pode parecer que não, mas é uma discussão boa. Você não vai cobrar o mesmo valor, provavelmente numa API de uma TED, que você cobra do seu cliente bancário final. Por quê? Porque senão a fintech lá, ela não consegue rentabilizar do lado dela, né? Então tem que ser uma parceria de ganha-ganha, tá? Então, como é que você monetiza essas APIs? Né? Você pode ser freemium, né? Ela vai ser gratuita, né? Te chamo lá tantas vezes, ela é gratuita, a partir disso eu vou te cobrar um valor. Ela pode ser por requisição, pagamento por uso. Posso vender um pacote, então eu te vendo lá, tu tem 50 mil Pix para fazer por mês, vai te custar tanto, acima disso vai te custar tanto. Pode ser comissionado, eu posso ganhar um percentual do valor, especialmente aí talvez a gente está falando aí de empréstimos, né? Então o banco de repente pode ganhar ali uma fraçãozinha ali. Pode ter um fixo da estrutura, estou disponibilizando, aqui a gente está falando como um banco, né? Estou disponibilizando toda uma questão ali de infraestrutura, de regulatório, enfim. Mas você não está me utilizando, mas eu vou te cobrar um fixo, porque eu tenho toda essa estrutura aqui que eu tenho que ter ela funcionando quando você precisa usar. Então, pode ter alguma API que é free, né? Então, vou lá só consultar o saldo, por exemplo. Vai ser free, não vou te cobrar nada. Então, aqui a gente tem modelos de receitas e pode ter outros modelos ainda combinados. Tá? Vamos lá, como uma fintech. Aí eu fiz um desenho aí que existem modelos que a fintech
que eu já vi utilizarem, enfim. Até guarde um pouco as suas imagens para vocês, lá na frente a gente vai usar. A chamada conta bolsão. Então a fintech, ela tem uma conta dela, fintech, do CNPJ dela, dentro de um banco. E lá tem todos os dinheiros, digamos assim, dos seus clientes, né? Você é uma carteira digital e aí você tem vários clientes ali, mas cada cliente enxerga o seu saldo bonitinho lá no seu aplicativo, que é o que a gente lá costuma chamar de conta gráfica, tá? Mas existe uma conta só dentro do banco lá, que é a conta que está em nome da fintech, tá? Esse modelo é muito bom porque você não precisa ter APIs de onboarding, você não precisa fazer Know Your Customer muito apurado, enfim, tem muitas outras coisas. Você pode colocar algo mais rápido no ar e ele vai ser usado também em outros modelos aí de negócio, ele não é uma coisa ou outra, digamos assim. Mas também você pode ter as contas de pagamento individualizada, né? Então, cada cliente, se você tem uma carteira digital lá, como uma fintech, cada cliente seu tem uma conta com o seu nome dentro do banco. Então, para isso você tem que utilizar APIs que o banco vai oferecer para abrir a conta, né? Você tem que ter toda uma questão antifraude, aí começa a ter ser um pouco mais demorado, digamos assim, para você colocar esse modelo a funcionar. Então, tem prós e contras, né? No bolsão aqui eu não consigo mandar dinheiro para uma pessoa que tem uma conta lá na fintech, eu que não sou o titular da conta, porque eu não consigo identificar. Então, tem ali algumas coisas, características de cada um, a fintech pode utilizar de um modelo ou de outro, ou até dos dois, dependendo da solução. E uma empresa não financeira, né? Que tipo de coisa ela pode desenvolver em casa, ou usar uma questão de finanças embarcadas, então vou embarcar lá, vou pegar uma solução pronta e vou embarcar aqui dentro do meu site. Ela pode oferecer segmentado para validar a hipótese, né? Não sei se de fato eu tenho que ofertar aqui pagamento de contas para o meu cliente da farmácia. Será que eu tenho que ofertar isso? Então, vou fazer uma validação rápida da hipótese. Ela pode contratar uma solução white label de alguém, tem que buscar, né, parceiros que tenham experiência nesse tipo de coisa, que know-how de financeiro. Pode se focar um pouco em personalização baseada em dados financeiros, ela vai ter uma vida financeira ali do cliente, ela vai poder ter uma personalização melhor, de repente. E tem uma questão de diferenciação frente aos concorrentes, tá? Agora chegamos na parte de desafios. Então, falamos um pouco de oportunidades, das estratégias aí para cada tipo de empresa, como um banco, como uma fintech e como uma empresa não financeira. E agora vamos falar que desafios. Pô, legal, quero fazer, amanhã eu vou começar a fazer, vou chamar a Salt System para fazer. Tá, mas tem alguns desafios, né, que você tem que ter em mente. Um banco, né, ele tem um desafio regulatório, quando ele estava com o seu modelo lá fechado dentro dele, lá, agora você tem uma fintech plugada. Se a fintech tem capacidade de pagamento, se ela é uma questão de empréstimo, como é que ela trata as questões de dados, né? Que tipo de outras coisas. Então eu tenho que começar a me preocupar com o parceiro que está ofertando os meus produtos. A questão de segurança cyber security, né? Desculpa, é uma questão muito importante. Antes o teu cliente acessava a conta dentro do ambiente do banco, né? Do aplicativo desenvolvido pelo banco, então o banco sabia quem era. Agora tem um aplicativo lá de uma empresa terceira, e será que essa empresa terceira tem o mesmo cuidado ali em desenvolver esse aplicativo? Será que não vai acontecer uma fraude? Então, eu posso, tem os públicos de outros segmentos, a questão de compliance, né, que Know Your Customer, então, né, vai ter aquele modelo lá de contas individualizadas, eu tenho que solicitar que o meu parceiro que vai abrir essa conta também atenda essas questões de Know Your Customer. Posicionamento da marca, de repente o parceiro lá não era tão diligente assim, e a coisa vazou lá e aconteceu alguma coisa. Como pode afetar minha marca, né, minha marca do banco, eu que respondo. Questões jurídicas, principalmente hoje da LGPD, né, os dados têm o tratamento adequado lá pelos parceiros que estão se plugando comigo. E uma questão de stack tecnológica também, tá? O banco aqui está preparado ali, digamos, para uma escalabilidade, né? Começa a plugar muitas fintechs, muitas empresas ali, e o banco tem que ter uma stack tecnológica que suporte a exponencialidade do produto, porque às vezes o parceiro lá está tendo muito sucesso e o negócio começa a botar pressão ali nos sistemas bancários, tá? A parte da fintech, né, os desafios, eu tenho que trazer uma proposta de valor diferenciada, então não adianta eu fazer talvez a mesma coisa que todo mundo está fazendo, tem muita fintech já, tem bastante,
tem espaço para criar muitas outras, mas ela tem que ter um valor diferenciado. Ela tem que cumprir com as exigências dos bancos parceiros, ou seja, né, então toda aquela parte que nós falamos anteriormente, a fintech também tem que, né, ajudar a ser diligente e cumprir. Tem que garantir a segurança cibernética, a gente falou. Tem que ter uma equipe de back-office experiente, principalmente em questão de conciliação bancária, tá, pessoal? De fato, assim, é um desafio. Vai acontecer lá, o cliente faz o Pix errado, liga, enfim, que não recebeu o Pix, acontece ou a TED ou o boleto, enfim. Então tem que ter um pessoal ali que ajude a suportar uma operação dessas. Ela tem um desafio de conquistar a principalidade do cliente. O que é isso? Hoje em dia, cada cliente aqui no Brasil, acho que a gente está batendo em mais de 600 milhões, eu acho, de contas no país. Então, que conta você usa, né? Como é que eu sou o principal na tua vida de relacionamento ali com o cliente? Como ela monetiza isso tudo, né? O banco vai ganhar e você também tem que ganhar. Como você monetiza? Temos muitas ofertas hoje de produtos bancários de forma gratuita. Como você monetiza aquela proposta de valor que você está trazendo? E também tem o desafio da questão jurídica, tá? E as empresas não financeiras, então, elas também têm alguns desafios, né? Como gerar valor para a empresa ou seu cliente final, enfim, tem que gerar alguma espécie de valor. Ela tem que, eu acho isso bem importante, né? Eu vou me plugar numa solução de Bank as a Service, como é que ela conversa com a estratégia de longo prazo dessa empresa. Eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, e dali um pouco não vou mais querer, digamos assim, ou está muito complicado, então ela conversa com a tua estratégia de longo prazo da empresa, se sim, é bacana. Mas tem que pensar nisso, esses são os desafios, né? Qual é o real objetivo de disponibilizar os serviços financeiros ao cliente? O que você espera ganhar com isso? Tá, só diminuir o abandono do carrinho de compras, tá, mas trazer outros clientes que eu não tenho hoje para dentro de casa. Então, qual é o real objetivo? Na prática, né, as equipes dessas empresas não financeiras, elas não estão acostumadas a lidar com esse tipo de cliente. Então, o cliente vai te ligar lá e dizer que não aconteceu alguma coisa financeira. Então, tem um desafio na prática aí de atender esse tipo de demanda. As políticas antifraude têm que estar bem definidas e alinhadas, né? A parte financeira tem muita tentativa de fraude. Também a tecnologia também tem que suportar esses novos serviços. Não adianta eu ofertar um serviço e ele ser ruim, né? Ele tem uma experiência ruim e aí ninguém vai mais utilizar. Até para não queimar a sua própria marca. E a escolha do parceiro, né? Com quem que você vai plugar esses serviços. Pode ser mais de um parceiro, não precisa ser um só, mas com quem que você vai se plugar, né? Então você tem que escolher um parceiro adequado, tem que ter robustez financeira, né? Tem que cumprir o regulatório adequadamente, se for um banco, se for uma fintech, enfim, né? E suportar o crescimento exponencial. Então, se a sua operação é muito grande ou se ela cresce muito rapidamente, o parceiro também tem que suportar esse seu crescimento. Senão vai acontecer problemas. E acontece, viu? Então, essa parte é bem importante. Tá? E aqui eu trago um pouco da questão da visão tecnológica, né? A gente está falando aqui de vários itens aqui, mas a gente tem uma visão aqui, onde é que o provedor de serviço financeiro, né? Pode ser um banco aqui, está representado por um banco, ele tem sistemas legados normalmente, tirando os bancos novos, esses bancos mais digitais aí que vocês conhecem. Provavelmente ele tem sistemas antigos, então ele tem que suportar aquele crescimento. Nuvens privadas, nuvens de AWS, enfim. O core bancário ali também ele tem que estar aguentando isso. Aí você tem uma camada de mensageria, microserviços, APIs, né? O catálogo ali. Uma coisa legal, assim, de experiência também, de quem já passou por isso, você tem que ter um bom portal do desenvolvedor, tá? Você vai falar com muito desenvolvedor de fintech, de empresa não financeira, então você tem que ter um bom portal do desenvolvedor que tenham esses dados ali, mostrando os fluxos, né, como é que as APIs funcionam, porque numa solução de Bank as a Service, o banco, né, ou a fintech, enfim, quem está oferecendo isso, ela tem as suas APIs com o seu modelo, né, diferentemente do Open Banking, aí, que é o Open Finance, que o Banco Central está trazendo, onde ele desenha as APIs mesmo, né, e tem aquele modelo lá que cada um cria as suas APIs, tá? Então você tem que ter um bom portal do desenvolvedor. E aí,
outras questões ali, né, digamos assim, as APIs expostas, aí na ponta lá, na outra ponta lá a gente tem as aplicações de terceiros, né, os parceiros, e as fintechs lá se plugando nessa questão aqui das APIs disponibilizadas, tá? E para fechar aí como é que tudo se conecta, digamos assim, eu trouxe aqui um modelo que eu já ajudei a colocar, onde a gente tem aqui um desenho até bem colorido, digamos assim, mas você tem um banco aqui com uma conta bolsão aqui nesse lado de cá, e ele liquida, digamos assim, pagamentos de contas de utilidade, né? Água, luz, enfim, guias de prefeitura, né? Você tem a fintech, tem uma fintech que se pluga nesse banco, ela oferece esse serviço em formas de APIs, né? Ela é FaaS, né? Uma fintech as a service. E aí você tem um outro banco que se pluga nessas APIs da fintech e oferece esse tipo de pagamento, né? Que às vezes é muito restrito, para os seus clientes, né? Pode ser um cliente pessoa jurídica, uma pessoa física, enfim, ali. Mas esse banco também oferece esse mesmo serviço para o mundo exterior, para outras fintechs que têm, por sua vez, outros clientes, em forma de API num modelo de Bank as a Service. Então esse modelo aqui, ele existe, eu já vi ele rodar, e ele funciona super bem, tá? Parece meio complicadinho aqui. E aí você pode ter, assim, dentro do banco, né, os clientes têm as suas contas individualizadas, e você pode ter fintechs lá que são de carteira digital e que tem uma conta bolsão dentro do banco, que cada cliente tem a sua conta gráfica. Você pode ter fintechs que têm contas individualizadas dos seus clientes dentro do banco. E aí cada modelo, isso aqui acontece tudo até muito rapidamente ali, né? As APIs são rápidas. E esse modelo aí é um modelo que eu queria trazer para vocês aí, onde é que está sendo distribuidor, agregador ali, agregou mais um serviço que não era, que ele não tinha, através do uso de uma fintech, que por sua vez usa um outro banco lá no final. Então, os tesoureiros aí tem que, claro, né, conseguir computar tudo isso aqui, e a conciliação bancária também, mas ele roda e roda bem, é bem bacana isso como agregador, tá? E para finalizar, vou deixar uma provocação aí de um cara pouco conhecido, acho de todos nós, né, chamado Bill Gates, que em 1994 já falava, né, os serviços bancários são essenciais, né, todo mundo precisa transacionar dinheiro, mas os bancos não são. Então, como os bancos hoje em dia estão cada vez mais indo para um modelo onde é que eles oferecem serviços e talvez eles fiquem nesse modelo aí para sobreviver, né? Poucas pessoas entram numa agência, lá o Cristiano bem falou ali do modelo antigo. Então, em 1994 ele já falava isso. Deixar meus contatos, pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me acionar aí, tem minhas redes sociais ali, LinkedIn, enfim, e-mail. Tem uma questão aí do Real Digital aí um artigo no Medium. E de vez em quando coloco lá algumas coisas lá no Medium, lá pretendo colocar algumas coisas sobre Bank as a Service também, semana que vem aí. Tá bom? Era isso. Fechou? Fechou.